Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para você, envolvendo você, mãe atípica. Fica ligadinha porque o assunto é do nosso interesse. E nós vamos falar do grupo de mães e pessoas com deficiência que atuam no combate ao capacitismo em Roraima. Nossa Entrevistas DPE de hoje, nosso podcast DPE, nós recebemos a Geisiane Oliveira. Ela representante do coletivo do PCD, é Pessoas com Deficiência em Roraima. Um grupo de pessoas que se une na luta aí do anticapacista, em Roraima, através de redes sociais e de grupos de mensagem. Elas se comunicam e organizam para fiscalizar e proteger os direitos das pessoas com deficiência no estado. Muito interessante a nossa conversa, fica ligadinho, porque vai já começar aqui o nosso bate-papo bem interessante. Seja bem-vinda, Geisiane, ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. E é claro que o assunto, é muito interessante e a gente está aqui para isso, para compartilhar, para dividir e levar à frente um assunto, aproveitar que a gente está na semana, de conscientização e aproveitar esse espaço para conscientizar as pessoas, quanto à nossa luta, Muitas mães nem sabem, elas precisam ficar orientadas aí de como buscar ajuda. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações e nem sabe aonde recorrer. Exato. Não é? E nisso, hoje a gente vai conversar sobre isso, vamos debater aí, trocar experiências, levar informações para você. Então, para nosso começo de conversa, como surgiu o grupo do PCD em Roraima? E qual foi aí a motivação inicial para a criação dele? Vamos lá. Então, o PCD se tornou grupo mesmo oficialmente tem pouco tempo, tem uns 3 anos e meio, mas assim, a raiz do nosso grupo ela já vem de muito antes, mais ou menos 12 anos de idade, que foi quando eu conheci uma outra mãe, na maternidade ainda, quando eu tive meu filho, E ali ela trouxe para mim informações que eu não tinha, porque a mãe ela se prepara para ter um filho saudável, sem nenhuma questão, sem nenhuma demanda, a não ser aquela já esperada, E chegando lá, a gente tinha um prognóstico, que era uma hidrocefalia. A princípio era algo, fácil de tratar ou não tão complicado. Só que quando meu filho nasceu, a gente teve uma surpresa, Ele tinha uma deficiência mais grave do que aquela que a gente esperava. Dali, lá na maternidade, eu conheci a Ireuda, que eu digo que é minha irmã de alma. Lá ela já tinha a Maria Cecília, que é a minha filha de alma, sabe? Nossa! Prometi não chorar. Eu sou mole também, eu começo a ver alguém chorar. É emocionante, são coisas vivenciadas pela gente que não tem como se emocionar. Quem vive isso no seu dia a dia, quem tem um filho especial em casa, sabe o que é isso. Sim. Aí a gente se conheceu lá e ela trouxe para mim algumas questões. Como ela já estava, eles dois têm a mesma deficiência, um agravado para cada lado. Eu digo ainda bem, para dividir um pouquinho o peso. E, assim, ela trouxe para mim as informações iniciais. Porque, gente, é muito complicado. A gente começa pela desinformação médica. Os médicos não sabem de tudo. E eles jogam meio assim que um bloco de gelo no teu colo. Uns são positivos, outros nem tanto, É verdade. Então, a gente que tem que ponderar tudo isso e seguir em frente. E ela trouxe para mim essa primeira informação. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, e a gente foi. Um direcionamento, na verdade, Sim, ela deu como é que eu falo? Norte. Uma direção. É verdade. Uma direção. E a partir dali a gente começou, sabe? Vai pra onde? Faz o quê? Leva pra onde? Quem? A gente não sabia nada. Nada. Aí a gente começa. Vai pra estimulação precoce. Vai pra... Na época acho que era follow-up. Acho que ainda existe. Dentro ainda da maternidade, e ali começa. Todo dia terapia, e é fono, e é físio, e é psicólogo, e é terapeuta. E começa uma jornada ali, sabe? Aí a gente começa em busca de informação. Aí a minha ferramenta sempre foi a internet.
né? A gente começa a pesquisar e ver que na internet tem assunto que já não é tão, né, atualizado. A gente começa a cutucar aquilo ali para que seja atualizado. Então, a nossa luta começou lá, né, em 2012, quando nasceu a Maria Cecília e o Felipe. E de lá para cá a gente veio, sabe? Ajudando outras mães. Tipo, tem mães que não sabem que os filhos têm direito. As mães de baixa renda não sabem que o filho tem direito a um benefício, né? Que é o BPC do governo federal, né? Que dá, não supre tudo, mas ajuda. Porque aquela mãe, ela fica incapacitada de trabalhar. Com certeza. Não tem como. Não tem como. Fica um período que... há casos e casos, né? Mas a maioria das vezes ela não tem essa rede de apoio familiar. Sim. Mesmo. Sim. Que poderia estar dando uma força até para um respirar. Porque a gente sabe que quando a gente tem filho especial também, você tem as tarefas de casa, você tem o alimento para fazer, a casa para limpar, o filho para cuidar. E muitas vezes é tão difícil, né, fazer coisas simples do dia a dia, enquanto eles requerem mais atenção. Exatamente. A criança com deficiência, e dependendo da deficiência que ela tem, ela Exatamente. Requer uma demanda, 3, 4, 5 vezes maior do que uma criança do grau de cada um. Aí você vê uma mãe que não tem uma rede de apoio familiar, né? Não tem uma condição financeira razoável, ela vai ter que abrir mão. Fica muito mais complicado. Eu trabalhava na época, eu era assistente de aluno numa escola, né? Quando eu engravidei do Felipe, e eu ficava assim, né? A sensação que eu tenho hoje, olhando para trás, parecia assim, nossa, parece que Deus já estava me preparando. Porque foi numa época que teve uma greve, não sei se você recorda, dos cuidadores de alunos, em 2011, mais ou menos, 2012. Aí a gente, como assistente de aluno, a gente fazia essa demanda. Eu consigo lembrar, lembro. A gente fazia esse papel. Então, eu tive assim, eu com a barriguinha crescendo e lidando com crianças já com deficiência física, visual, né? A gente tinha um autista, nossa, bem severo. E assim, eu ficava com ele por horas, sabe? Engraçado que parece uma coisa, você não foi mãe atípica, aconteceu comigo. Há tempos atrás também eu fui cuidadora e tinha um autista severo também, ele se identificava comigo. Sim. Parece uma coisa, nossa. Parece assim que a gente atrai. Então. Eu não sei, eu acredito muito... Gente, eu nunca tive preconceito com ninguém. Eu sempre brinco lá em casa que eu tenho preconceito com gente chata, com gente também. Que não seja eu, porque eu também sou. Entendeu? Eu tenho preconceito com gente que é grossa, que é ignorante. Isso. Eu tenho, entendeu? Aí eu procuro ponderar os outros. Eu não sou perfeita, tá, gente? Eu tenho meus preconceitos. Todo mundo tem. Mas só que, assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu me dou o direito de desrespeitar o próximo. Isso. Mas eu também não me deixo ser desrespeitada de forma alguma. A gente se defende, não confundir gentileza com gentileza. Com gentileza, não vai, aqui não vai rolar. Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu pago para não entrar em confusão, mas eu pago mais caro para não sair dela. Odeio injustiça, sabe? Odeio injustiça, compro briga, que às vezes até eu pago caro depois. Eu fico indignada também vendo injustiça, porque, poxa, é tão triste. Então... Nessa época eu tinha essa coisa, eu me recordo bem desses 3 alunos, né? Que uma ela era deficiente visual, outra ela era uma querida e ela ficava ali com a gente. Tinha esse aluno, né? Que era autista severo, só que a gente conseguia conversar com ele e conseguia tranquilizar ele e a gente fazia todo aquele trabalho ali sem ter experiência nenhuma, sem saber de nada, sem ter nenhuma técnica. Não sei, a gente usava o amor, o carinho, o cuidado que a gente tinha. A atenção, né? Pela criança. A empatia. Principalmente. A empatia. Principalmente. Se a gente não tiver empatia, a gente não consegue nada. Porque uma coisa que eu pensava até mesmo antes também de eu ser mãe atípica nossa, e se eu tivesse um filho assim, eu gostaria que tratassem dessa forma que eu trato. Porque eu trato bem as crianças, né? Independentemente de ser filho ou não ser filho, eu trato bem, porque eu me coloco no lugar. Se fosse um filho meu, eu gostaria que tratassem da forma que eu trato, porque eu tratava bem. Então, uma diretora que eu trabalhava com ela na época, ela disse, tão lindo isso que você falou, que
Que lindo, eu estou emocionada com tuas palavras. Eu disse, não, mas você me conhece há anos e sabe que é assim. Não, eu sei, você é assim. Você é diferenciada, você é especial. Eu fiquei toda boba. No meu caso, a minha, eu tive duas nessa época. Uma trouxe pra gente a questão assim, aqui a gente está cuidando do amor da vida de alguém. Exatamente. Você olha assim, você vê um monte de pestinho, um monte de meninozinho, né, que fica pulando e beliscando o colega e tal. Mas ele é o amor da vida de alguém. Então a gente tem que cuidar como se fosse o amor da nossa vida. Isso, verdade. Foi a primeira experiência que eu tive na primeira gestão. Na segunda, ela trouxe você estar cuidando de uma vida importante, uma vida que custa caro. Se acontece alguma coisa com essa vida, a responsabilidade é sua. Então, não interessava se a gente era professor, se a gente era aluno, porteiro, zelador. Todo mundo se unia naquele horário do rancho ali, não tem, da entrada, da saída, para ficar de olho nas crianças, para nada acontecer. E há casos e casos, né? Há escolas e escolas, né? A gente sabe dessa diferença grande de uma para outra e de profissionais para profissionais, sim, que nessa nossa vasta caminhada, que a gente sabe que não é fácil, a gente encontra uns pelo caminho que fazem toda a diferença e outros que, misericórdia, a gente quer passar bem longe. Sim. É a verdade. É a realidade que a gente vive atualmente, né? E Geisane, fala pra gente aí como é que o grupo identifica e combate aí a fake news relacionadas aí aos direitos das pessoas com deficiência. Você pode citar aí algum exemplo de fake news que já inventaram? Ixi, gente, tem de tudo. Ai, que não pode tomar vacina, porque a vacina causa autismo. A vacina... Misericórdia, eu não acredito. Sim. Essa é nova. Meu o pior Deus é que não. O pior é que ela já rola, gente. Faz tempo. Faz tempo que a gente tem que lidar. Eu só tô acreditando porque você tá me falando nesse gente, absurdo. É sério. Assim, infelizmente, que nem eu falei, a gente nunca teve a intenção de se tornar uma instituição a parte das Sim, que já existem. Entendo. A gente sempre teve a intenção de somar. Então, a gente já tem aí, ó, a gente tem a COEDE, né, que é o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente tem o Centro Paralímpico, que são dois parceiros mais... Nossa, um querido, veio Nossa, aqui Vinícius comigo, Vinícius. É demais, gente. Veio. Gente, ele é tão emocionado quando fala dessas crianças. Gente, o olhinho dele brilha. Por mais pessoas assim, né? Sim. Como eu falei para ele veio aqui no Entrevistas DPE e a gente conversou muito, ele se emocionou, ele fala com tanto amor das crianças que ele atende, que, nossa, é assim gratificante ver pessoas com essa empatia toda, com esse amor ao próximo, principalmente pelas crianças com necessidades. Que ele tinha alguma obrigação com a causa? Ele não tem nenhuma obrigação com a causa, mas ele abraçou e, nossa, é incrível ver o trabalho que ele faz. Ele contou pra gente de como começou tudo. Mas é incrível, assim, sabe? E tem, né, o conselho, que já faz a parte mesmo já de... Mas, como é que eu digo? Fugiu até a palavra agora. É aquela parte mais de fiscalização e de correr atrás mesmo de que algo seja realmente efetivo, né? Tornar leis... A parte burocrática. Bem, exatamente isso. A parte burocrática fica com o conselho. A gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar com o pessoal do conselho. Sempre dá alguma coisinha, mas a gente tem fé que a gente vai se encontrar. Uma hora o Centro Paralímpico, não. A gente já tem, né? A gente tem um contato, inclusive, gente, dia 21 de setembro. Tá? Das 8 da manhã às 11h30 vai ter Festival Paralímpico aqui no Hélio Campos, né? Vai ter bocha adaptada, basquete adaptado e é aberto ao público geral, tá? Não é só pessoas com deficiência, não. É um trabalho que o Centro Paralímpico faz juntamente do Vinícius, junto com o pessoal dele, e assim, é um trabalho incrível, lindo, maravilhoso, sabe? Então, vamos levar as crianças, levar todo mundo para curtir. Tem tudo a ver, né? O grupo com o pessoal do Paralímpico, que Sim. Ali eles estão mostrando que são capazes. Totalmente. Não é? Quebrar esse estigma de que cada um tem sua... Eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso, mas tem outra coisa que ele pode fazer. Ele pode não fazer também da forma como o restante faz, mas ele encontra a forma dele de fazer. Ele sempre tem alguma coisa que ele pode fazer. Sim. Inclusive, eu até relatei, às vezes... A gente levando o filho para o atendimento, você vê outras crianças com outras necessidades, com outras dificuldades, até maiores do que os nossos. E aí você vê, e quando você vê ele na mão de profissionais certos que fazem a diferença,
que a gente enche o nosso coração de alegria, que foi uma situação que eu vi. Essa criança, ele não fazia nada, ele apenas ficava em cima de uma cama. Mas a diferença que ele fez pelo tratamento e o acolhimento que ele recebeu, ele soltou um sorriso, e foi um sorriso de entendimento, Sim. dizendo: eu estou aqui, estão me vendo e estão cuidando de mim. Sim. A professora sentou do lado, botou as crianças para interagir com ele, fazer carinho, porque ele era todo deficiente físico e também tinha um pouco de mental. E a professora pegou um livro, depois as crianças voltaram para fazer suas atividades, a professora pegou e foi contar uma história para ele. Bem adaptada e com aquela emoção que ela estava passando a história para ele, olhando para ele olhando para ela, o sorriso que ele deu de entendimento. Nossa, sim, eu estou recebendo essa atenção toda exclusiva para mim. Eles podem, eles entendem, sim, eles sabem, eles têm sentimentos, independentemente da situação. E quando encontram esses profissionais e estão numa família ali de uma mãe guerreira, de um pai guerreiro, é o nome que nos dão, né? Sim. Guerreira. Somos. Somos. Não é por vontade não, mas somos. É verdade. E fala para mim, quais são aí as principais dificuldades enfrentadas pelo grupo em Roraima no combate ao capacitismo? A questão do capacitismo, Adriana, é bem complicada e delicada também, porque o capacitismo ele começa dentro de casa. Exatamente. Ele começa com a gente, mãe. Quantas vezes eu não me peguei sendo capacitista? Achando naquele instinto de defesa. Exatamente. É porque a gente quer, não é, mas a gente não pode fazer. A gente tem que ter uma coisa que a gente tem que observar e ficar. E é uma coisa que a gente, entre nós, né? Entre nós as mães, a gente está sempre uma policiando a outra, porque ou uma é muito largada, deixa o menino solto demais, exatamente, ou a outra prende demais. Sufoca a criança. Exatamente. Então a gente está sempre se policiando. Eu digo, epa, vamos aqui, vamos parar com isso, vamos, né? Ah, mas eu digo, não. E elas também me chamam a atenção, porque... Então, a questão do capacitismo é muito delicado, porque as pessoas olham para a pessoa com deficiência como um pobre coitado, né? Ai, que o coitadinho... Gente, isso me enfurece de uma forma, assim, absurda. Ai, o coitadinho, o bichinho. Gente, isso não é assim. A única coisa... Eu sempre falo, a gente não quer muito, a gente só quer ser respeitado. E aceito. A gente quer ser respeitado, aceito do jeito que é e que os nossos direitos não sejam roubados de nós. Só Sabe isso. Uma coisa que me deixa muito triste? Quando eu andei em algum lugar e alguém olha como se nunca tivesse visto e como se fosse uma coisa de outro mundo. Isso me incomoda bastante. Olha, o Felipe, que é o meu filho que é deficiente físico, né? Ele é um menino extremamente comunicativo e inteligente. Né? Extremamente. Ele conversa sobre qualquer assunto com você e por horas. Ele é cadeirante. Sim. Né? E assim... A gente sai com ele, hoje em dia a gente já sai menos, porque ele tá crescendo, tá ficando cada vez mais complicada. A coluna da mãe já não tá mais aguentando tanto, né? Tá crescendo e tal. E a gente já não fica tanto por aí saracoteando, né? E estudando. Eu voltei a estudar também agora, recente. Maravilha! Eu consegui me voltar aos trilhos novamente. Que bom, que felicidade. Assim, o estudar que eu digo oficialmente ali, né? Vamos voltar pra faculdade. Parece loucura, né, gente? Então, eu te entendo. Vamos voltar para a faculdade, aí parece assim, nossa, eu não estou surtando o suficiente, vamos... né? Então, ele conversa sim, por horas e às vezes a gente anda por aí com ele e as pessoas ficam olhando com aquele olhar de admiração, como se fosse um ET. A gente até brinca, né? Parece que é um ET, né? Exatamente. Ele gosta muito de meia, quer dizer, gostava no passado distante. Ele adorava meias coloridas. Meia de super-herói, de personagem. Aí toda vez que a gente ia sair, eu botava meiazinha de ET, né? Porque era como eu olhava, parecia um ET. E assim, ele é um menino normal, gente. Eu não gosto de usar esse termo, mas já que o povo insiste, ele não tem a aparência de uma pessoa, né, com alguma síndrome rara ou alguma coisa parecida. Outra coisa que a gente ouve muito como mãe de autista, quando eles não têm assim uma aparência de criança com deficiência mental,
Ai, ele nem parece que é autista. Ai, agora autista tem cara. Oh, meu Deus, aí é meio complicado. Mas, enfim, a gente releva Sim, a gente vai relevando. E o trabalho que a gente tem feito é esse. É de tentar conscientizar, levando e combatendo a fake news. Eu entrei num grupo recentemente, eu não vou nem citar, eu não vou citar o nome do grupo. Sim, não. Não vou citar. Mas, assim, tem um grupo de pessoas que fica simplesmente disseminando fake news e terror em meio às mães e os pais que estão no grupo. Misericórdia. Aí, assim, o meu trabalho o meu trabalho é esse, é combater esse tipo de coisa. É chegar e dizer, olha, não é bem assim, essa informação está equivocada, de onde foi que você trouxe essa informação? E assim, graças a Deus, a gente tem conseguido. Ou as pessoas se retiram do grupo, porque ela não tinha uma intenção de somar ali, ou elas param. Exatamente. E a gente tem que ter esse cuidado. Geisiane, eu já participei de alguns grupos, no geralzão, assim, no Facebook. E eu me retirei. Sim. Porque eu disse, se não agrega, concordo. Não quero. Porque eu quero ajuda. E eu ajudar da melhor forma possível com a minha experiência. Aí entrava mães no grupo e ficavam condenando a forma que a gente criava. Inclusive, eu fui compartilhar uma coisa linda que o meu filho desenvolveu, que é o comando. Você tem um filho autista que não te atende a nada, às vezes não atende nem quando você chama pelo nome, que é típico deles, ele não atende. E aí ele começou, depois dos estímulos, a receber comandos. Não é eu escravizando o meu filho, nem botando o meu filho para fazer as coisas. Eu... apaga a luz, traz uma toalha para mim, pega tal coisa para mim. E ele ia lá e pegava certinho. Então, para quem não sabe, para quem não tem uma criança com necessidades especiais, é uma coisa tão simples. Sim, simples para os ditos normais. Para uma criança que tem suas necessidades, que tem as suas... Como é que eu posso estar dizendo? Especificidades. Isso é uma vitória. Sim. Quando eles chegam e falam para você alguma coisa, se expressa. O meu tem a fala perfeita, mas não tem a comunicação de chegar a dizer, eu estou sentindo dor em tal lugar. Não fala. Então, isso me deixa agoniada, eu tenho que adivinhar, né? Sim. Como a gente ama muito, super protege, cuida... É como você disse, o capacitismo ele começa dentro de casa. Olha como uma conversa de uma troca de uma mãe para outra ajuda. Sim, sempre. Por quê? Eu não sabia que eu estava sendo capacitista. Mas é assim, é difícil. Porque eu super protegia demais. E eu já estava complicando a vida do outro menor, de tanto proteger. Porque a questão foi... eu vou tirar meus filhos de longe de gente preconceituosa. Mana, vai ter que levar para uma bolha. E aí eu tirei do convívio. No que eu tirei do convívio total foi prejudicando em outras áreas, em outras coisas. Demais. Aí foi quando a gente chega na profissional, que ela te abre os olhos e te dá um direcionamento. Não é bem assim, venha cá, sente aqui, vamos conversar. É assim, assim, assim. E daí eu fui agindo conforme os conselhos, levando tarefa de casa, aquelas coisas que você sabe, né? Bem como é que é. Sim. E aí foi melhorando, tanto para mim como mãe, como foi melhorando para eles como filhos. Sim. E a gente vai trocando essa experiência uma com a outra, aceitando essa rede de apoio de quem passa pela situação. Porque quem não passa não faz ideia do que é. É um desafio triplicado que eu chamo. E tem as fases, né? As fases de uma para outra. Eu queria que fosse só as fases da lua, mas não, são mais. São fases de mãe atípica que só sabe quem passa na pele. Tu trouxe uma questão agora, assim, né? Realmente, é muito difícil tu encontrar uma pessoa que vai entender que não tenha... nenhum contato, ou que nunca tenha tido alguma experiência com uma criança atípica ou com uma pessoa. Geralmente só vai sentir na pele quem já passou. Exatamente. Eita, mundo mais cheio de preconceito, né? Onde poucos fazem a diferença. É verdade. As pessoas não param para pensar e dizer, e se fosse um filho meu que fosse assim? Será que eu gostaria
da maneira que eu estou agindo ou que fulano está agindo com ele, não é? Se todo mundo parasse para pensar assim. Mas voltando aqui, quais são aí as estratégias usadas pelo grupo aí para denunciar as instituições que não estão cumprindo aí com a legislação em relação às pessoas com a deficiência? A gente tem uma estratégia assim que, nossa, pode parecer assim bobagem, mas assim, vamos supor, tem uma colega que está com a filha internada no hospital e está faltando a medicação tal. Sim. A colega passa essa demanda para a gente, olha, o fulano está internado assim, assim, assado, no bloco, sei lá, X, Y, está precisando da medicação tal e não tem. Aí, o que a gente faz? A gente recorre, que nem eu falei no início, né? A gente sempre usa a rede social, porque é a forma como a gente tem, é o acesso que a gente consegue. A gente vai lá, né? E o mais rápido e efetivo. Devido à nossa ocupação com filhos, trabalho, sim, casa, estudo, enfim. A gente tem a Defensoria, que tem ajudado a gente pra caramba. A Defensoria abraça a causa. Entendeu? A gente tem o MP também, só que assim, são coisas que requerem tempo. Às vezes a medicação a gente precisa naquela hora, naquele dia, naquele momento. Não dá para esperar pela burocracia. Aí o que a gente faz? Vamos supor, é no município, a gente vai lá no perfil da prefeitura. É no estado, a gente vai lá no perfil do estado e começa a cobrar. Inclusive, eu vou tirar uma dúvida contigo, mas pode depois. A gente vai lá, a gente liga para os telefones que eles disponibilizam, e faz a denúncia. E olha, tá faltando remédio tal e tal. E começa. Manda mensagem pro fulano, pro secretário de saúde, pro, sei lá. É isso, é basicamente isso que a gente faz. Entendeu? Aí o que a gente faz? A gente pega aquela publicação e joga no grupo. Todas as mães vão lá comentar na publicação, até que alguém veja, até que alguém escute, até que alguém se incomode e vá lá e resolva o problema. Por que eu não te encontrei antes? A gente se encontrou na hora certa, então. Porque, gente, nem sempre dá certo. Verdade. A gente perdeu a filha de uma amiga recentemente. Nossa, por conta de uma medicação que não tinha. Meu Deus, que triste. Aposto que todas as mães sofreram juntas. Não, demais. Então, assim, é um membro importante da nossa caminhada, né? E, assim, fez 1 ano agora essa semana. Nossa, que duro, gente. Uma coisa, assim, que dói muito pra gente. É uma dor ainda bem recente. E, assim, a gente continua. Tem que continuar. Tem outras também. Tem outras que precisam que a gente continue. Outras também que é verdade. E como é que o grupo PCD, Roraima, ele presta apoio às mães atípicas que também precisam de atendimento médico e jurídico? Aí é levando a questão da informação. Tudo que a gente tem não é nada mirabolante, a gente não tem nenhuma mega ferramenta de trabalho. É simplesmente levar e trazer informação. Porque uma falta de informação faz diferença. Às vezes a mãe não tem como, ela não sabe, ela não tem ideia de que tem o CAPS, que na UBS tem médico, que o hospital fulano de tal tem atendimento gratuito e tal dia e tal horário. Não sabe, não tem essa informação. O que a gente faz? Pega essa informação e leva para quem precisa. A mãe tem uma medicação, tem um aparelho, tem um brinquedo, tem alguma coisa para doar. Tem uma mãe que está precisando. A gente faz essa ponte. Que legal, é uma troca, né? Sim. Quero fazer parte. Vamos. Eu estava até falando com as meninas, né, que eu tenho essa vontade de voltar a fazer os grupos para ficar mais ativo, né? Porque, que nem eu falo, a gente não quer dividir, a gente quer somar, então a gente sempre está apoiando as que já estão aí. Mas eu tenho saudade de ficar horas e horas conversando com elas, ou às vezes acolhendo uma mãe que está em crise. Exatamente. Às vezes conversando com uma mãe que está querendo fugir de casa com 50 centavos no bolso. Eita, entendeu? É difícil, eu sei como é que é isso. Então é isso. Às vezes é isso. Às vezes é pegar no pé, é puxar a orelha. Olha, você já foi fazer o seu exame? Você já foi ao médico? Ah, mas eu não tenho com quem deixar a fulana. Eu digo, tá, vamos deixar a fulana aqui em casa? Vamos? E é isso. É prestar esse apoio. Você tem a medicação tal? Olha, a medicação tal tá para vencer. Alguém tá precisando? Gente, é isso.
Não é nada demais. Se você for parar para analisar, faz uma diferença muito grande. Faz toda a diferença no final faz toda a diferença. Faz sim. Porque às vezes é só isso. E assim, poder público, infelizmente, sem comentários, né? Se a gente for parar para conversar sobre isso, é uma demanda assim bem complicada. Acho que nunca na vida, assim, nesses meus 12 anos aqui, a gente nunca teve tão desamparado como a gente está atualmente em relação à educação e saúde. E eu estou falando em todas as esferas, tá? É municipal, é estadual, é federal. Infelizmente, está bem complicado. E é o mínimo, é o básico. Acho que está com 30 dias, mais ou menos, que a minha irmã, né, a Ireuda, a mãe da Maria Cecília, ela teve uma convulsão. Ela teve uma convulsão, né, de tanto nervoso, de tanto estresse. Eu acredito. Entendeu? Que a situação traz para ela. Vem para o corpo, né? O corpo reage. Chega uma hora que o corpo da gente ele não aguenta tanta pressão, tanta coisa. Embora você tente manter o autocontrole ali na sua cabeça, vai para o teu corpo. Vai. Passa para o corpo, não adianta. A mãe ela quer se manter forte o tempo todo para estar ali, a postos, cuidando dos seus filhos, mas ninguém é de ferro. Tem uma hora que o teu corpo ele grita e grita mesmo. Ele vem em várias formas e vem em várias formas aí de doença. Sim. Vem ansiedade, vem pressão alta, vem depressão, vem desespero, vem de tantas as formas, né, que a gente costuma ver muitas coisas aí. A gente já viu nas redes sociais, na televisão, mães que se matam. Sim. Por que acontece isso? Porque é falta de ajuda, falta de uma rede de apoio. Aquela mãe está cansada, aquela mãe está saturada, ela quer um respiro. Sim. E muitas vezes ela não tem, nem da família, né? Nem do companheiro. O companheiro às vezes está ali do lado, mas não soma em nada. Sobra a carga emocional, a carga de trabalho para as costas daquela mãe e ninguém é de ferro. Uma hora, embora você se ache forte, você cai. Tem uma hora que você vai cair. Se não caiu, ainda vai cair. Porque, infelizmente, ninguém é 100%, né? O nosso terreno não tem colaborado muito para que não seja assim. Exatamente. A gente está vivendo uma luta. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para vocês, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Não é a realidade da mãe atípica hoje, não mesmo. Porque a primeira situação que acontece ao nascer uma criança, né, com uma demanda dessa é assim, às vezes o pai já abandona, lá mesmo na maternidade, o pai já não quer nem saber, nem volta para casa. Tem muitas situações assim. Ou então a mãe mesmo abandona. Às vezes o pai e a mãe, ou às vezes a família toda. É muito triste, gente. Entendeu? Infelizmente, é o que acontece, é a nossa realidade. Aí a mãe, vamos supor... E assim, gente, quando eu falo mãe, é quem fica, quem cuida. Que às vezes a mãe é o pai, às vezes a mãe é uma tia, é um avô, é uma avó, né? Quando eu falo mãe, é forma, né, de dizer. Mas assim, a nossa realidade, além das dificuldades, além do capacitismo, além das fake news, né? Além da falta de estrutura e tudo mais, a gente está enfrentando essa questão do adoecimento dos cuidadores, entendeu? A vantagem hoje em dia é que as nossas crianças com deficiência, elas estão vivendo mais tempo. Isso é um avanço, né? Isso é um avanço, hoje em dia, as nossas pessoas com deficiência, elas estão ficando mais velhas, elas estão chegando na maioridade, elas estão ficando idosas, né? Isso é um avanço, isso é algo positivo. Mas o Estado em si não está preparado para receber. Ele não esteve preparado para receber uma criança, nem um adolescente, e não está preparado para receber um idoso com deficiência. E muitas vezes, olha, uma coisa que eu já vi, pessoas do poder público mesmo, pessoas do alto, a gente pensar, vai olhar com um olhar melhor porque tem um filho também. Mas não. Por quê? A gente se engana. Tem condições financeiras. Não é aquela mãe que está ali passando por bastante necessidade financeira. E dependendo aí dos atendimentos, das filas imensas, que é para o teu filho receber um atendimento. A gente sabe que a demanda é grande, a fila é grande, que poderia ter mais atendimento para os nossos filhos, mais vagas, mais pessoas preparadas para lidar.
Porque tem gente fazendo esse serviço, esse trabalho sem gostar do que faz, gente. Como é que daí vai evoluir? Não vai fluir. Não vai fluir. A gente, como mãe, sabe onde chega. Tem algumas pessoas gato pingados que fazem a diferença, que dá um pouco de evolução para o teu filho, que tem ali as pequenas melhorias, mas a gente sabe que ainda é muito pouco. Sim. Que precisa avançar mais, que as dificuldades são imensas. Sim. Né? Ultimamente eu vejo as pessoas tratando a questão da deficiência, principalmente levando para a questão do autismo, que tem gente que diz assim, tratando isso como se fosse um mercado, né? Única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Essa é a realidade, infelizmente. Que nem você falou, tem gente que está ali simplesmente, única e exclusivamente por conta de dinheiro. Entendeu? Tá, gente, eu sei que a gente trabalha por dinheiro. Ninguém trabalha de graça, né? Todo mundo que vai trabalhar quer receber. Mas se você não trabalha em algo que você aprecia, você vai sofrer. Você que está trabalhando, está prestando serviço, e vai prejudicar os outros também. Quem está atendendo também. Entendeu? Aquilo ali vai se tornar uma coisa maçante, insuportável. Exatamente. Eu mesmo tive a infelicidade, assim, graças a Deus, na minha trajetória, enquanto antessalas de terapia, que a gente acompanha mais ou menos acho que 6 anos diariamente, depois passou a ser menos, eu tive que chegar para o profissional e bater de frente e dizer, olha, não quero por isso. E eu sempre fiz questão de ser aquela pessoa de esclarecer as coisas, dizer, olha, eu não quero mais que você atenda o meu filho por isso e aquilo. Aí a pessoa fecha a cara e fica todo mundo com aquela carona fechada, com raivinha, mas eu não estou nem aí. Para mim, o que importa é a qualidade de vida do meu filho. E eu sou, assim, eternamente, extremamente grata aos profissionais que atenderam meu filho, até os 5, 6 anos de idade dele, que aquilo ali fez uma diferença enorme. Entendeu? Era a gente todo evolução, o dia, né? Que é nada mais, nada menos que a questão da estimulação precoce. O Rafael começou a ter atendimento das primeiras 24 horas de nascido dele, já começou a estimulação. Então, isso hoje não é a realidade das mães da atualidade, infelizmente. Né? Embora o meu filho tenha nascido há 12 anos atrás, as coisas, você repara, há 12 anos atrás, quando ele nasceu, era complicado, era difícil as coisas, mas ele conseguiu ter um atendimento humanizado, ele conseguiu ter um atendimento de qualidade, que fez com que ele conseguisse evoluir dentro das possibilidades dele. Eu fico imaginando outra coisa também, sem querer te cortar, com a migração. Sim. Se antes já não era tão fácil, mas tinha, né? Que foi na época do seu filho, na época do meu também eu tive. Sim. Mas agora na migração, que deve ter aumentado, as filas devem estar imensas e deve ter muita criança aí sem atendimento. Sim, com certeza. Porque são poucos os locais de atendimento aqui, são pouquíssimos, são contados. E o que acontece, Adriana, é que desses 12 anos, o que eu falo aqui para ti, o que eu trago aqui, é o que eu tenho conhecimento de causa, né? O que eu vejo. Porque se a gente for buscar informações, pode ser que a gente encontre coisa muito pior. Então. Mas, assim, a informação que eu trago para ti é que, assim, não houve. Fizeram centro isso, centro aquilo, mas não houve o aumento de vagas, não houve o aumento de profissionais. Continua ou até menos, eu acredito. Não sei, não tenho certeza, mas eu acho que tem até menos profissionais do que naquela época. Sim, atendendo. Sim, te digo isso. E a demanda aumentou. A demanda, triplicou. Pois é. Entendeu? Porque e aonde estão os nossos tinha. direitos em relação a isso, a esse atendimento para os nossos filhos em ambas as esferas, não é verdade? Em ambas elas. Pois é. E já falando de dificuldades, fala para mim aí quais são as principais dificuldades em relação ao capacitismo aqui em Roraima e de que forma o capacitismo mais se manifesta aqui no nosso estado. Aqui eu acho que é mais a questão da falta de informação. É da pessoa conhecer o que é, saber do que se trata. Às vezes usar termos inadequados, falas problemáticas, né? E é mais a falta de informação mesmo. Eu acredito assim que não é muita coisa. Tu chega num órgão público, tá lá o pessoal da portaria.
O que custa explicar para aquelas pessoas o que pode ou não ser dito em relação às pessoas, não só as pessoas com deficiência, como, sei lá, para os estrangeiros, para diversas classes, né? Hoje em dia a gente não é mais um só, nós somos vários conjuntos, então cada um gosta de ser tratado de uma forma. Exatamente. Então, o que custa o órgão lá chegar aqui, fazer uma palestra? Às vezes, realmente, a gente sabe que essa questão de tempo é muito corrido. Faz uma palestra ali, explica para o pessoal, olha, fulano de tal gosta de ser tratado de tal forma, fulano de tal você precisa tratar de tal forma, e tá tudo bem. Para mim, hoje em dia, o mais complicado e é onde a gente mais acessa são as escolas e os hospitais, onde as pessoas, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os assistentes de alunos, professores, usam termos ainda que não cabe mais. Exatamente. Não tem mais espaço para esse tipo de comentário, para esse tipo de fala. E sabe o que eu acho engraçado? Que assim, as pessoas sabem que eu sou uma mãe atípica. E é por isso que eu te digo que não é uma coisa... A pessoa não faz aquilo de propósito, é porque ela realmente não sabe. Às vezes eu sento na recepção da escola do meu filho para esperar, para conversar, e fico conversando com as meninas. E vira e mexe, alguém solta uma pérola. Nossa! Aí eu fico, meu Deus sei como é que do é, céu. gente. Mas assim, é só falta de informação, basicamente. Aí depois a gente mergulha nas esferas, né? Que são a questão dos direitos, a questão de medicação tem feito, nossa, questão de medicação, de equipamento, atendimento, médico, hospitalar, terapêutico, é uma coisa assim que está muito agravada. Está muito escasso. Inclusive, a maioria das nossas crianças, ele tem que ter um acompanhamento psiquiátrico. E a gente sabe que o nosso estado, ele tem poucos. E uma consulta psiquiátrica, ela é muito cara. E às vezes é uma consulta cara e é uma consulta que não tem nenhuma qualidade. De muito difícil acesso. Aquele médico, aquele profissional que é excelente, que é humano e tal, é uma consulta mais cara e eu costumo dizer assim, que não é... Eu vejo sempre o pessoal reclamando, mas é caro, mas é isso, mas é aquilo. Eu digo, gente, mas vocês já pararam para pensar o quanto custou para aquele profissional chegar naquele patamar? A gente também, pelo menos, eu tento sempre ponderar para os dois lados. E, assim, a gente tem que procurar meios de fazer com que aquele o qual a gente tem acesso aprenda a dar o atendimento minimamente humanizado. Porque, querendo ou não, mesmo que seja um médico lá que eu paguei R$3.000 para passar com ele, ou aquele que me atendeu lá no postinho de saúde ou lá na emergência do hospital, a obrigação dele é que eles atendam da mesma forma. Então, a gente tem que fazer valer o nosso direito. E é isso que eu digo, é só falta de informação. Às vezes é você saber que você tem um direito e você não sabe usá-lo. Você tem uma lei que garante o seu direito e você não sabe o que fazer com ela. A gente pena muito pela desinformação, né? A desinformação tem sido o nosso maior inimigo. Essa é a verdade. Simplesmente. É o primeiro, é o maior. Entendeu? Porque a partir dele as pessoas começam a patinar em coisas assim bobas, sabe? A pessoa saber... Uma vez eu vi uma moça dando um show na recepção do hospital. Ai, que o meu filho não é querendo, né? Ai, que meu filho é autista, tal, ele tem preferência no atendimento e tal. E, tipo, tinha criança lá pelando de febre. Eu cheguei para ela e falei, querida, deixa eu lhe falar bem aqui uma coisa. O seu filho tem preferência de atendimento. A criança com febre, convulsionando, ela tem prioridade no atendimento. Então, é a questão de, às vezes, passar vergonha. A pessoa também tem que ter discernimento, A gente tem que ter discernimento e bom senso, entendeu? Aí, assim, a moça perguntou, mas o seu filho está com febre? Ela, não, mas é porque ele não pode ficar aqui e tal. Aí eu falei para ela, senta com ele ali e tal. A gente também estava esperando. As pessoas não sabem o que fazer com o que elas têm na mão, com a informação que elas têm, e acabam que complicando a situação para outras, ou complicando as próprias mesmo, complicando a própria vida, sabe? Porque não tinha necessidade. Eu até perguntei, a gente estava na vez, né? Ao contrário da criança, o meu filho estava vomitando, estava com febre. Meu filho tem, por lei, direito e tal, garantido por lei, a prioridade no atendimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Tem que ter Só que mesmo né? assim, na frente dele, tinha crianças com 40 graus de febre que tinham prioridade acima a dele no atendimento. A gente estava aguardando. E ela simplesmente começou a
conturbar a recepção e foi aquela coisa. Aí é que eu te digo, um profissional preparado chegasse, conversasse direitinho, explicasse, sem estar com a cara fechada, né? Fulana ou mãezinha, como costumam chamar, né? Não é assim, seu filho tem prioridade, sim. Peço que você aguarde só um pouquinho, porque há questões de urgência e emergência, né? O seu filho é uma urgência, mas esse aqui é uma emergência. Sim. Né? Tá com febre de tantos graus, ele pode convulsionar, pode ter sequelas por isso, e o seu tá aqui, ainda dá para aguentar um pouquinho. A gente sabe que uma criança com autismo, Sim. ainda mais num ambiente movimentado, muitas crianças chorando, o barulho incomoda, tem Sim. crianças que têm hipersensibilidade, o meu é um. Não pode estar em locais com muito barulho, muita... Aguenta só um pouquinho, que já é o seu. Aí, e é isso, essa questão, né? Essa questão que você fala da informação. Eu te compreendo, indo e vindo. Pois é. Aí o que aconteceu é que o pessoal simplesmente não sabia o que fazer. No hospital, o pessoal não sabia como lidar com aquela situação. Aí o que eles fizeram? Eles passaram ela na frente de todo mundo, porque ela... eu digo, quer dizer, então, que é assim agora. E não, gente, a desinformação. A desinformação. Realmente, ela não sabia... Em todos os setores, tinha que ter um mínimo de preparo, né, para lidar com toda essa diversidade, principalmente com pessoas com necessidades especiais, porque eles estão ali, gente, querem só respeito. Só respeito. A gente, quanto mãe, eles, como os nossos filhos, só querem respeito, ser tratado de igual para igual, não como coitadinho, mas como uma pessoa que, pelas suas necessidades, requer um pouco mais de atenção, empatia e a prioridade que eles têm, né? Sim. E como é que o grupo trabalha aí o desconstruir os estereótipos aí e preconceitos que cercam as pessoas com deficiência? A gente sabe que não é pouco. Não é pouco. E, assim, às vezes a gente usa do bom humor, porque senão, né... É complicado, mas a gente está sempre procurando, né, conscientizar e chegar realmente com um jeitinho, né, assim, sem ser grosso, estúpido, e trazer a pessoa para aquela realidade e perguntar de repente para ela: você gostaria de ser tratado dessa forma? E se fosse você no lugar, você ia se sentir à vontade de ser tratado assim? Exatamente. É trazer a pessoa para aquela realidade, pelo menos tentar, né? Porque tem gente que não se coloca no lugar do outro nem estando, né? Eu já passei por uma situação tão difícil, porque você pensa assim, porque está no ensino público não vai ter aquela atenção, aquele carinho. Muitas vezes, em determinados locais, é até melhor tratado. Sim. Eu paguei uma determinada, que não posso citar nomes, uma escola cara. Na época, eu e o pai da criança, a gente se matou de trabalhar para poder conseguir. Vamos dar um conforto melhor. Um tratamento melhor por achar que está pagando por um serviço que pelo menos teu filho não vai sofrer preconceito com aquilo ali. Foi o pior lugar que eu deixei meu filho. Por quê? Classes sociais diferentes, pessoas com poder aquisitivo grande e a gente pobre lá se metendo no meio de gente que tinha dinheiro. Incomoda. E você pensa... Pelo fato de a pessoa ter mais dinheiro, ser mais esclarecida, o preconceito está instalado lá, e pior do que com as pessoas que têm o atendimento público, porque são pessoas iguais a você, Exatamente. Com as mesmas condições, com os mesmos, às vezes, as mesmas opiniões, e daí você pensa que... Nossa, foi uma decepção, porque onde poucos também nesse período lá fizeram a diferença, apenas umas 2 pessoas. E os próprios pais se juntaram, umas mães, e falaram para mim assim, teu filho não atrapalha a aula? Eu falei, é sério que eu estou ouvindo isso? Eu falei assim, olha, direito que o seu filho tem aqui, o meu também tem. O mesmo dinheiro que você paga é o que eu pago também, nem a mais nem a menos. Porque a gente sabe também que, por lei, não pode se cobrar mais de uma criança com necessidades especiais. Não. Você está automaticamente ali usando do preconceito.
né? Ah, ele dá mais trabalho. Não, mas é um direito dele. Sim, e é passível de multa, né? E tanto faz ser a vaga nunca pode ser negada, independente de ser privado ou público. Exatamente. Independente de qual seja a deficiência, não pode ser negada a vaga de forma alguma. E nisso, Geisiane, tinha umas mães se reunindo para falar comigo, para que eu retirasse o meu filho da escola. Você não acredita nisso? Você já ouviu algo do tipo? Adriana, infelizmente, eu já ouvi relatos assim que, nossa... Mais tristes do que esse? Infelizmente, a gente Pessoas já olharem ouviu. para o teu filho com cara de nojo, porque ele tem aquele comportamento diferenciado. As mães chegam aqui e vão se reunir, teu filho está atrapalhando a turma. A gente está até com uma questão agora, essa semana, uma feira de ciências numa escola, onde uma criança se recusa a se apresentar com a outra. Aí eu falei com uma das cuidadoras, eu disse, eu quero que essas mães se juntem comigo, que eu vou levá-las, colocá-las, todas elas na justiça. Entendeu? Porque... E aí o recado chegou lá, no instante o grupinho se desfez, porque eu ameacei, né? A gente tem um bordãozinho assim, sabe? Infelizmente, que às vezes é preciso se fazer de louca. Sim. A gente usa de um termo, né, até meio que pejorativo para se valer de alguma coisa. Mas infelizmente é isso. Às vezes você tem que se desestabilizar, desestabilizar todo mundo para as pessoas entenderem que você está ali igualmente a elas. O seu direito é o mesmo. Que a sociedade vem para cima da gente. É uma coisa assim que tem maltratado muito. A frieza e a falta de empatia. A frieza, o preconceito. E o preconceito, assim, escancarado, sabe? As pessoas, elas não têm mais nem aquele trabalho de tentar esconder. Não, elas escancaram mesmo para quem quiser ver, para quem quiser saber. E a questão da reação. As pessoas vão ali, né, macetando e jogando para cima de ti e cobrando situações. Quando você reage de uma forma, né, mais bruta, mais violenta, você é julgado. Ai, quem nunca? Você já deve ter ouvido. Ai, que isso é frescura. Ai, que exagero. Ai, que exagero. Gente, pra que isso? Não tá na pele, gente. Só vai sentir, infelizmente, quem tá. Entendeu? Verdade. Você tá achada de doida, de barraqueira, de louca. Quem nunca? Entendeu? Ai, porque tem um filho especial, é toda exagerada, toda se achando cheia do direito, não sei o quê. Desse jeito. Coisas assim absurdas que a gente ouve, que a gente fica se perguntando, gente, isso é sério? Fica sem acreditar. Tem hora que a gente fica achando que realmente o problema somos nós. Então... E não é. E é uma coisa que eu estou sempre levando. Eu digo, olha, o problema não só... Às vezes a gente causa problema, sim, mas aí a gente não é o problema. Mas conta pra gente, Geisiane, nessa caminhada que você tá, tanto como mãe, como também suporte de outras mães, né, nesse grupo que você tem aí, que umas ajudam as outras, nessa troca de experiência, troca de ajuda. Quais são, assim, as formas que o capacitismo ele mais se manifesta aqui no nosso estado? Cara, uma coisa, aproveitando que a gente está em período eleitoral, aí eu vou trazer para ti uma situação assim, daquelas pessoas que começam a se infiltrar em meio, né? Começam a se infiltrar, principalmente como a gente faz muito uso, né, dos grupos de telefone, começa a se infiltrar e que eu sou pai de uma criança assim, tal, assada, e estou concorrendo para poder ajudar. Infelizmente, eu tenho uma vaga lembrança, acho que de 1 ou 2 representantes políticos com deficiência aqui no estado, que nada fizeram pela classe. Nada, extremamente exatamente. Aí nada. nessas horas de campanha aparece. Aí nessas horas de campanha aparece um monte de pai do autismo, pai do deficiente visual, pai do deficiente físico, pai não sei de quem, pai não sei de quem lá. Eu vou mudar essa situação, eu vou ajudar. mudar, vou fazer, vou acontecer. Infelizmente, o poder político é quem tem mais nos deixado na mão. E a gente está o quê? Desse povo desacreditado. Eu estava reparando de cada ano que passa, as pessoas estão mais desacreditadas da política. Porque a gente não tem boas opções.
E a gente está sempre naquela mesma leva ali, né? Sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos, ninguém faz nada, as coisas só, né? Piorando cada dia mais. A demanda está aumentando, porque todo dia, não é que está nascendo mais pessoas assim, é porque as pessoas agora têm informação. As pessoas têm como ir atrás de um médico, têm como ir fazer uma avaliação e ter certeza do diagnóstico. Ou as pessoas realmente agora vão atrás dos seus direitos, porque antigamente nasciam crianças com deficiência, a pessoa jogava no fundo de uma rede, no fundo do quintal de uma casa e ficava lá até morrer, entendeu? Não ia no médico, não ia para a escola, e assim ia vivendo. A tal da inclusão tão acirrada hoje, que muitas vezes não é inclusão, segregação, é exclusão. É exclusão na inclusão. Nossa, são termos assim até... Vamos supor, a gente estava com uma questão esses dias, que não pode adaptar a atividade para uma criança com dislexia porque é exclusão. E o que é inclusão, então? Já que dentro da sala de aula não tem cuidador, o pai não pode ficar na sala de aula com o filho para acompanhar, a professora não tem condições nem psicológicas, nem humanas, de controlar uma sala de aula com 30 alunos, mais 2, 3 ou 4 crianças com deficiência. O que fizeram? Antigamente, não podia ter mais que 2 crianças dentro da sala de aula com alguma necessidade educacional. Hoje em dia, já tem pode. Muitas. Já pode. Eles acharam lá uma pessoa para dar conta, porque dar não querem chamar mais profissionais e fica complicado. Inclusive, já presenciei com meu filho, a profissional cuidando de 4 crianças. Não é fácil. A sorte dela é que nenhuma era agressivo nem severo. Sim. Mas mesmo assim era difícil. Ela tinha que dar atenção para os 4, ela tinha que dar suporte para os 4. E aí, cadê mais pessoas para trabalhar? Cada dia que passa o número... Aí muito complicado. Cada dia que passa é seletivo, é concurso, é isso e aquilo, e simplesmente parece que estão sumindo o poder com o público, povo. Ele tinha que voltar com um olhar especial voltado às nossas crianças, porque as dificuldades são inúmeras e se junta mais e mais mães, como você já participa desse grupo, e vê as necessidades suas e de todas elas, aí você tem aquela somatória de que o problema é geral. E uma coisa assim que eu estou sempre pegando no pé de todo mundo... É muita burocracia. Demais. Parece até assim que é feito já proposital para que a gente desista. Só que eu estou sempre falando, exatamente, a gente não pode desistir. O que acontece? Vou te contar um exemplo dessa burocracia. O meu filho faz o uso do Risperidon. Não engole comprimido, não tem quem faça. Você sabe que o comprimido tem um gosto ruim, a criança vai mastigar pela fé. Ninguém quer isso, até a gente que é adulto não gosta, e dito normal. E daí ele faz o uso do Risperidon, porque eu dou na seringuinha. Tem todo um... ele está fazendo 15 anos, então ele tem que passar para o comprimido. Eu disse, sim, como é que ele vai passar para o comprimido se ele não engole o comprimido? Ele tem esse negócio de não engolir o comprimido, e aí vai ficar por isso mesmo? Não vão ter um olhar especial para isso? Como é que vai ficar essa situação? Findou que eu deixei de pegar o líquido, porque ele ultrapassou a idade de onde eu pegava, e estou comprando, e não é barato, é caro. Não é barato e às vezes simplesmente some da cidade. Às vezes você não encontra. Nos grupos. Gente, alguém tem, porque eu não estou achando em lugar nenhum. Às vezes tem genérico que está pelo olho da cara. E às vezes tem o original mesmo ali, que é onde você encontra mais em conta. É um absurdo. Infelizmente é assim, matar um leão por dia. Aí o que eu sempre trago para elas é isso, gente, independente do tempo, independente da burocracia, independente do tempo, e tô sempre falando tempo, se a gente fosse colocar as nossas dificuldades como mãe com os nossos filhos, fosse colocar na balança, somar as coisas boas que já aconteceram e as coisas ruins que a gente vê pela frente, as ruins pesavam muito. Sim. As boas são poucas, né? Os avanços são poucos, nós precisamos de mais ajuda, nós precisamos desse olhar especial. É muito difícil, gente, nossa. E aí, fala pra gente como é que o grupo trabalha aí para desconstruir
os estereótipos aí, preconceitos que cercam as pessoas com deficiência. Enquanto grupo, no teu grupo, Geisiane, como é que isso ocorre? Vocês conversando entre as mães, relatando uma o preconceito que a outra passou, como é que vocês reagem e aconselham uma mãe ou outra a se sair da melhor forma? Assim, a gente sempre procura trocar experiências, né? Às vezes a gente passa pelas mesmas experiências negativas. Mas olha, tu viu que aconteceu isso em tal local com fulano de tal? Às vezes a gente já sabe até quem é a fulana de tal ou o fulano de tal. Então. De tão que o fulano enche o saco e perturba a mente. Mas assim, é essa questão mesmo de se fazer ser ouvido. De chegar e dizer, olha, não é assim, e procurar quem é que seja de direito e, vamos supor, foi no hospital, vamos à direção, comunicar que o fulano de tal teve tal postura, né? Que aquela postura não é adequada, que precisa ser estabelecido. Que não foi legal aquilo. Não foi legal, foi desrespeitoso, foi criminoso às vezes. Nossa. Né? Então, é essa questão de conscientizar. Aí as meninas falam, mas aqui tem que... Eu digo, tem. Vai mandar para o serviço social? Vai mandar para o serviço social. Andem sempre por aí com um papelzinho e uma caneta na mão. Eu estou sempre falando para elas, andem sempre com um papelzinho e uma caneta na mão. E o que for acontecendo, vai anotando e entrega na direção, na ouvidoria. Gente, só vão ouvir quem fala. Se você não fala, ninguém te ouve. Entendeu? Exatamente. Ninguém sabe o que calado que é o ditado mais antigo do mundo. Exatamente. E você falou para a gente aí, né, sobre o preparo. Inclusive tem uma pergunta aqui que você até já falou sobre, mas tem sempre algo mais que a gente fala mais naquela questão. Você poderia falar aí da importância da educação e conscientização na luta contra o capacitismo? É realmente ir em busca de meios de informar, sei lá, em campanhas publicitárias, por meio de órgãos públicos, né? Informando o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, o que pode ser dito, o que não deve ser dito, né? É uma questão de conscientização mesmo, que nem era antigamente quando, sei lá... É uma coisa que eu até comento que a gente sente falta na TV ou na internet sobre a conscientização do uso da camisinha, por exemplo. Esses dias eu assisti uma palestra num determinado local em que era um corpo de, acho que eram alunos de enfermagem, falando sobre a questão do câncer de mama, do câncer de ovário e tal, e em momento algum citaram a camisinha, citaram a vacina, mas não citaram a camisinha. E a gente sabe, vou já chegar no nosso tema, que é o uso da camisinha é primordial para evitar a gravidez e diversas doenças, inclusive o câncer de colo de útero, mas em momento algum elas tocaram nesse assunto. E a gente não vê mais na televisão as campanhas de conscientização em relação a esse tema, assim como é muito pouco ou quase nada a conscientização em relação ao capacitismo. Exatamente. Que nada mais é do que... Agora o povo pergunta o que diabos é capacitismo. É simplesmente um preconceito contra a pessoa com deficiência. É você olhar para aquela pessoa e achar que ela não deve estar ali, que ela não tem o direito, que ela não é capaz de estar ali. Coisas que toda mãe já sofreram, né? É que nem eu digo, já vem no pacotinho. É verdade. Já vem nasce lá... uma criança com deficiência, nasce tudo isso junto. Aí, mas o que faz a diferença da mãe que ela tem capacitismo é que a grande diferença é que nós temos o amor. E com esse amor nós vamos aprendendo a lidar no dia a dia. Nós mesmas, ninguém nasce sabendo. Não. Você não foi ter um filho com necessidades especiais já preparada para aquilo. Foi um susto. Mesmo que você saiba. Mesmo que você saiba. Ou, na maioria das vezes, foi um susto. Até eu te falo pelo o diagnóstico do autismo, que a criança não nasce com cara de autista, né? Ela é uma criança normal como outra qualquer, com aparência normal. Eles são até super lindos, a maioria. Eles vêm assim, parece... O meu... Olha eu falando. Aquela mãe, o meu também é lindo, o meu parece um deus grego, coisa mais linda. Então, sou suspeita para falar, mas ele é lindo mesmo. O meu Fábio. Então, sim, você não está preparada. Ninguém está preparado. Você aprende isso na caminhada. Mas por que você aprende na caminhada? Porque você é mãe e você tem amor. E as pessoas de fora, que não têm empatia, não buscam saber, não buscam conhecer, não buscam entender...
é essa a grande necessidade que, quanto mãe, que a gente encontra aí pela nossa caminhada, né? É o preconceito das pessoas, é a falta de compreensão, a falta de informação, a falta de saber como lidar com essas pessoas. Sim. As pérolas que a gente ouve no dia a dia, não é verdade? Nossa, é uma mais abençoada que a outra. Nossa. Ninguém sabe o que é que uma mãe passa, né? Ai, que faz um exagero, uma coisa. Não é, gente, não é. Só sabe quem passa. E quais são aí as maiores barreiras aí para a implementação aí de uma infraestrutura acessível, principalmente aqui em Roraima? Pois é, parece que Roraima parou no tempo, assim, em relação à infraestrutura. A gente passou 3 anos e meio brigando por uma calçada na frente da escola. Aí agora, nas férias no meio do ano, foram lá e fizeram uma calçada em tempo recorde, 10 dias do recesso escolar. Mas a calçada resolveu o problema? Não resolveu o problema. A água continua empoçando na rua, Puxa. Ela não está sinalizada e já está toda quebrada. Então, complicado, a gente nadou e continuou morrendo na praia, infelizmente. É complicado. E assim, parece, a sensação que eu tenho é que as pessoas tratam como se estivessem fazendo um favor. Não é. Nós, como mães, como representantes, né, dos nossos filhos, e as pessoas com deficiência que têm a capacidade intelectual preservada, que graças a Deus estão por aí, estão na luta também, muitos, né, ainda bem, eles não estão pedindo favor para ninguém. É verdade. Não, a gente não está pedindo favor de ninguém, a gente só está querendo que os direitos sejam validados. Né? Exatamente. E assim, é uma falha que a gente mesmo como mãe, a gente mesmo como pessoa nessa situação, a gente falha quando a gente deixa de fazer a denúncia, a gente falha quando a gente deixa de ligar lá para a ouvidoria, lá para o telefone e fazer a reclamação, e fazer aquela solicitação e fazer aquela demanda. Porque é burocrático, é chato e às vezes a gente realmente não tem tempo para perder com aquilo e a gente vai deixando para lá. E às vezes, hoje eu me pego assim muito cansada. Essa é o termo. A gente cansa de ficar batendo na mesma tecla, a gente cansa de ficar falando a mesma coisa e as pessoas simplesmente não ouvirem. As pessoas simplesmente, sei lá, fingir que a gente não está falando. Simplesmente não entendeu? ligam. Elas ignoram, elas não querem nem se dar o trabalho de fingir que está ouvindo o que você tem a dizer. E elas tratam dessa forma, como se a gente estivesse pedindo favor. E a gente não está. Exatamente. Entendeu? A gente não está pedindo favor de ninguém. A gente tem direitos garantidos, assegurados por lei. Entendeu? Aí, quando a gente vai cobrar esse direito, a gente bate na questão da burocracia e da demora, né? Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Verdade. Porque os nossos filhos são pessoas normais, né? Porém, com suas necessidades específicas. O que a gente quer que valide esses direitos aí, as pessoas respeitem e tratem com mais empatia, não é verdade? É Sim. tão bom você chegar num lugar e ser tratada como pessoas normais, não como coitado, mas assim, ser bem tratada, ser bem recebida, não ter aquela diferença de querer ter longe porque tem um filho problemático. Agora me fala você de experiência como mãe. Você já foi descartada de vários aniversários de criança, você conhecendo um monte de mães que têm filhos pequenos, não te chamaram porque teu filho é especial? Você já passou por isso? Eu, particularmente, em relação ao Rafael, não passei por essa situação, eu aqui. Mas já presenciei, né, outras crianças, outras mães sendo excluídas de certas situações. Na verdade, entra novamente aquela questão do capacitismo. Na verdade, eu é que me auto-excluía, já prevendo que não daria certo aquela coisa, aquela situação, né? Mas, assim, já presenciei situações de dizer assim, de ter aquele fififi, não vai chamar o fulano porque o fulano não fica quieto, o fulano vai bater, o fulano vai morder, entendeu? Porque, assim, é triste, né? Como comunidade, as pessoas podiam fazer o seguinte, não, eu sei que ela não vai, porque, e se fosse? Mas eu vou chamar por educação, né? Eu, no caso,
se me chamassem, já teve uma amiga que chamou, ela sempre me chama essa amiga, e foi professora do meu filho e uma das que fizeram diferença, que ama o que faz, né? E aí ela me chamava sempre, e nem sempre eu ia. Por quê? Porque às vezes era fora, né? Não era em casa. Quando era em casa era tranquilo, era só poucas pessoas mais próximas e a gente. E aí eu ia tranquilo. Quando ela fazia fora, eu disse, ai, amiga, dessa vez não vou, porque é muito barulho, ele não gosta. Então eu mesma já me saía, porque você vê até onde pode ir com eles. A gente tem uma questão que é como se a gente fosse um soldado de guerra. Exatamente. É como se a gente fosse um soldado de guerra. A gente olha para aquela situação e a gente já prevê tudo o que vai acontecer até o final daquela noite. Exatamente. Aí a gente analisa se aquilo vale ou não a pena. Exatamente. É essa situação. É desse jeito. Entendeu? Aí você analisa, vale a pena ou não vale a pena? Aí dependendo do seu estado de espírito, você vai ou não. Exatamente. É assim que a gente tem feito lá em casa. Eu sempre, eu não sabia lidar, e daí os atendimentos, os aconselhamentos, você vai sabendo você se direcionar e ter um discernimento melhor, né? Não, nesse lugar me cabe, nesse lugar não me cabe, nesse lugar é tranquilo para ele, esse aqui não. Então, aí, você vai levando, é como eu te digo, a gente vai aprendendo a lidar com eles no dia a dia, passando cada fase, cada dificuldade junto ali, pedindo sempre de Deus força, né? Sim. Sempre, sempre, porque o que me deixa mais chocada, fora as burocracias que a gente encontra no dia a dia, é o preconceito. É aquele olhar, assim, sabe? O ser excluída pelo fato de ter um filho. Ou simplesmente das pessoas se afastarem, como se você tivesse, sei lá, uma doença contagiosa. Sim, já teve assim? Já. Também já. Tipo, da gente sentar em algum lugar, chegar e sentar em algum local e a pessoa sair de perto. Exatamente. Inclusive, teve uma que, nossa, aquilo me doeu, me deu vontade de dar uma resposta atravessada. Eu disse, não, mas me controlei. Eu disse, Senhor, me segura. A pessoa se afastou assim do menino. E fica com aquela cara, com aquele com ar medo, de superioridade, como de se pânico. ele fosse aquele descontrolado e fosse bater, né? Aí eu disse, deu vontade de dizer, ele não morde. Mas enfim, calei, né? Eu sou bem malcriada, assim, sabe? Ai, não, às vezes também é o teu estado de espírito. Tem dia que se você for dar uma atravessada, o descontrole vem junto. Sim. Então eu prefiro controlar. Existem aí, fala pra gente, Geisiane, existem aí algumas ações ou projetos específicos aí que o grupo envolve para promover a inclusão social das pessoas com deficiência? A gente em si, né, que nem eu já tinha comentado, a gente não consegue promover, né? Nenhum evento ou nada do tipo, mas a gente faz como é que eu digo, a propaganda dos que já existem, né? Sim. Que aí eu citei a questão do Centro Paralímpico e todo evento que tem, toda instituição que oferece alguma coisa que seja positiva, às vezes, sei lá, de tudo. Uma farmácia, um supermercado, qualquer coisa que a gente saiba que vai ajudar, a gente faz. De repente tem uma colega que trabalha, sei lá, como motorista e ela tem aquele olhar delicado para uma criança, ela sabe lidar com aquela criança, a gente faz. E a gente está sempre apoiando quem o faz, porque a gente não consegue ainda, né, cumprir essa demanda, mas a gente está sempre apoiando quem promove os eventos. Eu acho essa ajuda de suma importância, porque tem mães que não têm ajuda de nada. E tem mãe que realmente elas se encontram numa situação bem delicada. Elas estão sem esperança, elas olham para o futuro e não vê uma luz no fim do túnel. Exatamente, muitas de nós passamos por isso. E eu acredito que isso é um estágio passageiro. Então a gente precisa conscientizar e levar para aquela mãe aquele conforto e a certeza de que tudo passa, que aquilo é passageiro.
São fases. O filho está ali, mas tem aquela fase mais difícil. E se for aquela permanente, ela tem apoio umas das outras que se compreendem. Tá, eu não tenho o apoio do poder público porque é difícil, eu não consegui vaga para atendimento do meu filho, consulta X está difícil, nossa, minhas condições financeiras não estão dando para nada, nem para viver, mas vamos se encontrar. É aí que a gente entra. O que É a gente aí faz? que o grupo entra, né? É aí que a gente faz. É o quê? Vamos supor, eu não tenho condições de pagar uma consulta fulano de tal. Mas tem aquele programa popular, que a consulta é mais em conta. Tem como? Tem. Ou não tem como, então, dia tal, horário tal, tem consulta para marcar naquele certo local. Consegue ir, não consigo ir, não tenho dinheiro, não tenho isso, a gente consegue carona, não consegue dinheiro, e a gente vai se virando. Eu não tenho condições de comprar um jogo, um livro, a gente disponibiliza todo o material que a gente consegue, tudo que a gente tem, que seja adaptável, a gente envia para aquela mãe. Aí vamos supor, eu não tenho como imprimir, a gente, sei lá, a gente pede ajuda de um, a gente pede ajuda de outro. Eu tô com uma dúvida em relação a isso e aquilo. É médico. A gente tem amigos, graças a Deus, a gente tem amigo médico, advogado, juiz. Que coisa boa, isso já facilita um pouquinho. A minha mãe sempre diz que mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Exatamente, mas é o ditado mais certo que tem. Então a gente vai nessa. E assim, a gente já conseguiu, nossa, tem ações assim que a gente conseguiu resolver situações tão delicadas, sabe? Simplesmente com um telefonema. Coisa boa, não tá acontecendo, né? Isso, assim, assim. Será que tem como, né? Eu não quero te perder de vista jamais. Aí liga para um, perturba o outro, o fulano que conhece o ciclano, que conhece o beltrano. E assim é assim que vocês mantêm o diálogo constante aí com os órgãos públicos para fortalecer aí a causa da luta? Ultimamente a gente está meio de mal com os órgãos públicos. A gente não está tendo muito êxito, não. É compreensível. A gente não está tendo muito êxito, a gente está tentando resolver da nossa forma mesmo. E vai se ajudando da maneira Sim, que dá certo, né? Porque, às vezes, houve uma época que a gente conseguia ligar, vamos supor, ligava, né, para a Secretaria de Saúde e eu conseguia resolver uma demanda. Hoje em dia, não consigo mais. Então, a gente vai procurando outros meios. Porque, que nem tu falou, tem a questão da migração? Tem, só que uma coisa que está acontecendo é que os políticos estão colocando essa questão da migração embaixo dos braços como muleta. Porque a gente sabe que tem a migração, só que dentro da migração tem todo um suporte de apoio financeiro, que não é pouco. Exatamente. Para ajudar com aquelas pessoas. Então, o pessoal diz assim, mas que o hospital está com uma demanda mais alta por causa da migração. Não é verdade. Não é verdade. Não é só por conta da imigração. A migração piorou. Mas é por conta de falta de gestão mesmo. Entendeu? Falta de gestão mesmo. As filas aumentaram, né? As filas aumentaram, a demanda aumentou. E a gente sabe que quando vem de fora, de outro país, já vem com, como se pode dizer, regalias, porque está em estado de vulnerabilidade. Sim. Então, aí chega aqui e tem preferência na frente de quem já está aqui e que também tem necessidades. Que é uma coisa assim que pode até parecer, né, presunçosa, mas vamos supor, eu, Geisiane, já saí daqui de Boa Vista, Roraima, para 3 estados diferentes com o meu filho para alguma demanda. E assim, eles fazem questão de dizer que nós não somos bem-vindos lá, entendeu? A gente não tem prioridade nenhuma, a gente tem que entrar no sistema e aguardar como todo cidadão de bem daquele estado. Só aqui em Boa Vista mesmo que o povo chega e tem prioridade. E isso acaba... A gente presencia isso. A gente vê. Não adianta o povo dizer, não é verdade. A gente vê diariamente. Vê, gente. Não é uma não nem tem duas como pessoas, tapar não. O sol com a peneira. Exatamente. Não dá. Entendeu? E atualmente aí quais são as principais reivindicações do grupo do PCD aqui em Roraima em termos de políticas públicas para pessoas com deficiência? Nossa, são tantas. Mas que eu trago novamente a questão, o que mais tem afligido é a questão de material médico hospitalar, acessórios, né? A questão de cadeira de roda, cadeira de banho. Nossa, a dificuldade, né? Porque assim, como eu falei, eles estão crescendo, né? E a questão de atendimento médico, atendimento especializado, principalmente a questão das terapias.
Exatamente, a dificuldade. Medicamento, fralda, cadeira de roda, muleta. Atendimento médico, atendimento especializado, atendimento terapêutico, pelo menos. O que poderia ter, assim, minha opinião formada como mãe. Tem alguns profissionais que, quando a gente chega com o filho da gente, eles falam o seguinte: você, para cuidar bem do seu filho, você tem que estar bem. Aí tem os que vêm com esse olhar e te cuidam, como essa que eu te relatei, que ela chegou, olha, hoje o atendimento é com você. Sim. E eu fiquei super feliz com aquilo, e isso fez uma diferença tão grande na minha vida, quando eu não enxergava a luz no fim do túnel, né? Porque eu estava assim estagnada, só via problemas na minha frente e não via saída. Eu disse, como? Como é que eu vou sair desse mundo que, se eu tenho que viver para casa, limpeza, filhos, e eles dão trabalho dobrado do que os ditos normais? Eu não tenho rede de apoio familiar, muito menos de fora. Como é que eu vou fazer? Mas realmente foi um período de terra seca. Parece que todo mundo passa por essa fase, né? Fase. Essa fase difícil. Foi um período terra seca. Escassez de tudo. Sim. Até de ajuda, de atenção, de tudo mesmo. Parece e que só era tranca, Deus. tudo trava. Exatamente. A mulher, ela não pode progredir, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar. É aquele momento que a mãe para. Literalmente. E ninguém vê isso, né? E ninguém vê isso. E, nossa, é um período assim mais difícil. E a mulher, se ela vira essa chave depois, ela supera qualquer outra coisa. Sim. Se ela se reinventa, se ela consegue sair daquilo ali. Sim, aonde eu quero chegar com essa nossa conversa. Nós poderíamos ter, sim, se está difícil até para os da gente, mas é uma ideia, é um sonho que isso acontecesse, que os nossos filhos tivessem atendimento e as mães também. Sim. Enquanto o filho está lá fazendo atendimento, a mãe esteja poderia também estar sendo atendida. O que você está precisando? O que você está passando? Um atendimento psicológico mesmo. Sabe? Você está se cuidando? Você está buscando um tempo para você? O que é a tua válvula de escape? Faz algo por ti. Eu me recordo, quando o Rafael ainda era bem pequeno, que todas as vezes que a gente ia para consulta médica, terapêutica, os médicos perguntavam, os profissionais perguntavam, e você? Mas, tipo, naquela época não existia eu. Não existia. Porque a gente faz isso, a gente se anula. A gente se anula tanto a ponto de dizer que eu estou bem. Mas você não está. Mas você não está. De forma alguma. Você está cansada. Você já chegou, pergunto para você como mãe, eu também, você já chegou, como eu sempre costumava falar, piloto automático? Já. Tu só estava ali funcionando força do corpo mesmo, porque tu tinha que dar conta das tuas responsabilidades. Várias o cansaço vezes. Emocional, o cansaço físico, o cansaço psicológico te dominou por inteira. Já, inclusive, eu acho até bom relatar essa parte para as pessoas não acharem que tudo é flores. Mas houve uma época que eu estava entrando em crises de pânico regulares. Praticamente todo dia. Entendo. De, chegar no supermercado e travar ali no meio do supermercado e ter vontade de, sair correndo. E sem contar com as crises de choro, né? Nossa, de você se achar só, Tu botou sal demais no arroz, você salgou o arroz, aí você chora porque você salgou o arroz. Desse jeito. A gota d'água. Você tá por um triz. Por quê? Você tá cansada. Tá. Você não teve um respiro. É sua obrigação cuidar do seu filho? Mas você é um ser humano de carne e osso, você merece descanso, você merece um respiro. Tinha dias de não ter dignidade de tomar um banho. Eu disse, meu Deus, gente, eu preciso de um banho. Eu preciso pelo menos de, no mínimo, uma noite de sono tranquila. Eu digo que, gente, a minha mãe brinca que ela diz, nossa, mas vocês gostam de dormir, né? Eu digo, mas ninguém observa que horas que eu vou dormir. Então... Se é que eu dormi essa noite, se eu só não fechei o olho ali, deitei, mas dormi mesmo, você não dormiu. É verdade. Esse tipo de coisa. São N situações. E olha que, assim, eu me considero muito privilegiada, porque eu tive
eu tenho uma rede de apoio. Graças a Deus. Entendeu? Eu tenho uma rede de apoio, é uma rede de apoio assim enorme, intensa e forte. Que bom. Que teve momentos que foi só a rede. Entendeu? Olha que maravilha. Que foi só a rede. Mas aí isso não me dá o direito de não olhar para minha colega, para outra mãe. Exatamente. Que não tem aquela mesma condição. Exatamente, porque até você sabe que você já passou na pele que outra está passando também. Vira e mexe, eu me pego pensando, digo, meu Deus do céu, a gente compara muito a história em relação a minha Maria Cecília, que é só ela e a mãe dela. É só elas duas. Aí tem a avó, só que a avó já é de idade, e a avó precisa viajar por conta de tratamento médico, entendeu? Aí eu digo, caramba, Maria Cecília, ela teve comigo esses dias e tá crescendo e linda, sabe? Aquela coisa exuberante. Só que ela tem uma independência maior do que a do Rafael. Aí eu olho para aquela situação e digo, meu Deus, eu tenho a mim, eu tenho minha família, eu tenho um apoio maior do que o que ela tem. Aí eu olho para aquela situação e penso, eu digo, mas a Maria Cecília, ela é mais independente do que o Rafael. Então eu acredito assim, sabe? Daí já pesa menos na questão de, poxa, uma coisa vai complementando a outra, né? Sim. Aí a gente vai se aliviando nesses detalhes. Exatamente. Porque assim, aí eu digo, a Ireuda já é mais... Eu digo, ela já é mais velha, só que eu acho engraçado. Eu digo, cara, mas é muito injusto, porque a bicha tá toda inteirona, né? Eu digo pra ela, nem o tempo lhe maltratando, lhe chicoteando, lhe deixou mal. Mas só que aí tem questões. A fibromialgia agarrou assim com força, e tem vezes que ela entra em crise, e eu fico, meu Deus. E uma coisa assim que ela tem feito muito ultimamente é não me deixar a par de certas situações. Querendo te poupar. Querendo me poupar. Ai, isso me estressa, porque eu quero saber de tudo. Pois é, às vezes a pessoa não quer preocupar, mas ele precisa desabafar mas é também. porque eu não queria te preocupar. Eu digo, olha, qualquer hora dessa tu me mata. Entendeu? Porque não é assim. Ela, não, mas é porque já tem muito... E a gente tem muito isso de querer poupar o outro e ficar Exatamente. Assim, sobrecarregado. Exatamente. Às vezes me privava em dizer, meu Deus, eu tenho tanto problema, né? Porque, poxa, são tantos e todo dia um desafio diferente, e daí eu não vou estar preocupando fulana, estou passando isso, fulana, já aconteceu de dizerem para mim, por que você não me falou? Poxa, por que tu não me falou que estava passando por isso? Eu disse, eu não queria te encher, sabe? Sim, a gente vai muito por esse caminho. Às vezes a gente pensa dessa forma também, poxa, porque meu problema não foi só hoje, não é amanhã, não é depois, meu filho não é um problema. Às vezes são as dificuldades do dia a dia. Tu falou uma coisa bem certa agora. A questão toda não é o problema não é, nunca foi, nunca vai ser. Eles sempre vão ser. São as necessidades. As necessidades que obrigam, e os olhares, e a falta de certas coisas, de certas situações. Exatamente. Não é um problema você ter uma criança com deficiência múltipla, não é um problema você ter uma criança autista. Exatamente. Esse não é o problema. O problema é a falta de apoio, a falta de estrutura. Esse é o problema. O que está em nossa volta, que não coopera, sim. E aí fica tornando difícil, né? Porque uma mãe, ela não quer sentir que seu filho é rejeitado, sentir que por onde ela anda tem olhares estranhos, tem pessoas olhando diferente, tem pessoas julgando a forma com que você cria. Uma coisa que eu deixei de pontuar em relação a fake news, que tem muito estado assim, é as pessoas dizerem que esse negócio de autismo não existe, que isso é uma coisa que o pessoal inventou para não controlar os filhos. O menino é malcriado, é rebelde, é isso, é aquilo, o pai não... É muita falta de informação. Eu digo, gente do céu, aí... Em dias de hoje, em que termo de avanços avançamos? Avançamos na questão do diagnóstico. O diagnóstico Sim. precoce, o diagnóstico que identifica o grau do autismo e outras necessidades das outras crianças com necessidades especiais. Sim. Nisso aí avançamos. Por quê? Eu já estudei um pouquinho de enfermagem, você estuda a história da enfermagem. Uhum. Na história da enfermagem, mandaram
assisti a um documentário, Holocausto Brasileiro. Gente, eu fiquei pasme com aquilo. Não tão atrás, numa cidade do interior do Nordeste aconteceu isso, onde tinha um local onde todo mundo era dado como louco e jogado lá, não muito atrás, meio que recente. Então, dos anos 2000 para cá, a gente tem evoluído em termos de diagnóstico. Hoje são pessoas adultas sendo diagnosticadas com autismo, porque autismo não se vê. Né? Se sente. São formas comportamentais que apenas o psiquiatra e o neuro detectam, né? Na maioria das vezes. A gente, como mãe, detecta, mas a gente não é o profissional. Sim. Pelo fato da gente ter um e conviver e já saber quais são os tipos, o que eles fazem, deixam de fazer. Mas, enfim, é isso. Então, coisas atrás aí, meu Deus do céu, absurdas, né? Em condições insalubres, mortalidade assim horrível. Foi um documentário que eu assisti e que eu vi, eu disse, meu Deus, ainda bem que meu filho nasceu nos tempos de hoje, porque há tempos atrás seria um daqueles lá, sim, sei lá, a sociedade mais antiga, mais... Em relação à evolução, né? Não só o diagnóstico, mas como medicação, como tratamento, como terapias alternativas, como até material, Exatamente, até profissionais que podem ajudar. Essa foi a evolução que a gente trouxe. E tu falando dessa questão do Holocausto, eu estava esses dias lá em casa ajudando a minha filha mais velha a fazer um trabalho, e eles estavam falando de uma figura, me fugiu agora o nome dele, que ele ficou conhecido como o Anjo da Morte na época do Holocausto, e o pessoal diz que trouxe, ele usava as pessoas vivas para fazer experimentos. Nossa. Entendeu? Aí lá na Alemanha ele fugiu de lá e morreu aqui no Brasil, no interior de São Paulo. E, nunca pagou pelos crimes que ele cometeu. Recordo-me. Mengele. Porque... Esse é o nome da criatura. Eu não sei se é a mesma situação. Olha a época da ignorância, e era um médico. Ele furava a cabeça das pessoas, furava o crânio, dizendo que era um espírito do mal que tinha dentro do cérebro, que causava todo aquele comportamento inadequado que as pessoas com necessidades especiais tinham. Sim. Na época. E ele furava a cabeça. Sim, ele fazia isso, ele abriu o crânio. Na verdade, ele não tinha essa questão, ele queria saber como funcionava a mente humana, como funcionava, como que reagia. Vários e vários passando por aquilo. Ele inseria corante, mas a questão do Holocausto era mais racismo, né? Ele inseria corante no olho das crianças, ele arrancava as mamas das mães para ver quantos dias as crianças aguentavam sem mamar. Ele abria o crânio das pessoas e ficava mexendo ali para ver como reagia com a parte do corpo que paralisava. E esses experimentos foram avançando e foram levados para clínicas psiquiátricas a fim de testarem por que as pessoas, né, neuroatípicas se comportavam daquela forma e meio que ratinho de laboratório, né? Que horror, né? Mas aquela coisa, né? Eu sinto muito pelos que passaram por isso antes. Mas, assim, eu creio que eu vivo hoje para garantir, ou pelo menos para tentar, com que isso não aconteça mais. E, assim, o engraçado é que as pessoas acham isso comum, acham normal. Tá tudo bem, tá tudo certo. Nossa, foi uma história que eu vi, né? E graças a Deus que passou, porque apesar de ainda estarmos em passos lentos em relação à evolução dos cuidados com os nossos, diferenciados, digamos assim, iguais, porém diferenciados pelas suas necessidades, mas que bom que não somos daquele tempo. Sim. Que já evoluímos um pouco em relação a isso, né? E fala para mim desse tempo de atuação do grupo aí, vocês já puderam aí acompanhar alguma melhoria para a comunidade de pessoas com deficiência? Olha, assim, o que a gente tem conseguido de mais efetivo é mais essa questão, assim, né? Em garantir os benefícios, né? Os BPCs para as mães que precisavam. De conseguir
a documentação, receita, os médicos, os trâmites, né, para conseguir garantir que a criança tenha aquela medicação, ou fralda, ou alguma coisa parecida que não tinha como. É mais essa questão logística, né, para tentar diminuir aquele custo, para tentar diminuir aquela demanda. É uma medicação de uso recorrente. Uma coisa que a gente que eu quero até voltar novamente, é assim, a questão das medicações. A gente sabe que tem divisões, né, no município e no estado que fazem a distribuição de medicamentos controlados que são de uso, né, hospitalar ou algo parecido. A gente quer reunir um número máximo de mães para entrar com ações judiciais, porque não está mais resolvendo a questão de se dirigir ao órgão, levar as receitas, laudos ou sei lá o que eles solicitam. Mesmo assim, a medicação não está chegando. Aí a gente está tentando se reunir para entrar com ação judicial, né? Para tentar resolver essa questão, que é das medicações, e tem também a questão da cadeira de roda, da cadeira de banho. Que é uma grande dificuldade que a maioria tem, né, de conseguir. Uma coisa que está acontecendo muito, muito, muito é a evasão escolar das crianças com deficiência, por N motivos. Primeiro é a estrutura escolar, que não comporta. A segunda é a falta de profissional de apoio. A terceira é que o pai e a mãe não tem meios. Você não vai pegar seu filho numa cadeira de roda ao meio-dia, no sol a pino, e se deslocar por 1 ou 2 quilômetros a pé. O ônibus passa aqui, mas não passa lá. É difícil. Não tem um programa de transporte público. O que deveria ter. O que é uma coisa que já existe, já deveria existir, né, que é outra questão também que a gente quer trazer, essa questão. Uma coisa que eu já ia me esquecendo, a questão de transporte privado, os carros de aplicativo. Gente, vocês não têm ideia do quanto tem sido horroroso lidar com esse pessoal. Nossa. Eles simplesmente... A gente já tentou de todas as estratégias, e eu não estou falando só por mim, eu falo por geral, das diversas estratégias. A gente sabe quais são, para ver, eu tive que aprender na minha vida de mãe atípica a conhecer carro, super-herói, medicamentos e fraldas. Tive que ter tive que aprender a conviver com essas coisas. Então, eu sei qual é o carro que cabe à cadeira de rodas. Elas também sabem. Aí a gente vai pedir uma corrida. Eu verifico se aquele carro comporta ou não a cadeira de rodas. O carro comporta, solicitei a corrida. Aviso por meio de chat. Tem aplicativo que tem como eu avisar antes, que eu estou levando um cadeirante. Um cadeirante. Tem uns que não tem como. Beleza. Aceitou a corrida, eu mando mensagem no chat. Olha, eu tô com um passageiro cadeirante e tal, a cadeira de rodas é assim, assim, assado. O seu porta-malas está vazio? Não, meu porta-malas está com problema. Pode, cancela a corrida. Que horror, gente. Um dia desses, a gente passa mais ou menos acho que meia hora para conseguir pegar um carro. Que coisa triste, gente. Entendeu? Infelizmente. Ou então, quando não avisa, que eles chegam lá, eles inventam uma desculpa, ou quando eles veem, eles fogem. E eles, sabe? Eu sei como é. E eu falo sempre para ela, gente, toda vez que acontecer alguma coisa assim, tem que reportar para a plataforma. Inclusive, uma época a gente conseguiu... Faz a força, sim, né? a gente tem feito esse trabalho. Uma época a gente descobriu um grupo que tem deles, dos motoristas, e uma das meninas que também era motorista de Uber, tinha uma filha que era cadeirante, ela entrou no grupo e ficou só... Observando. Ficou observando o comportamento. Eles avisam um para os outros. Eles avisam um para os outros, olha, estão pedindo corrida no hospital da criança, vamos supor, e tem um cadeirante lá, que não quiser carregar a cadeira de roda, fazendo um pouco, sabe? Ela tirou print, jogou para a plataforma, foram todos expulsos da plataforma na época. Todos os motoristas que foram identificados foram expulsos, entendeu? Mas assim, é o mínimo que a gente passa. Mas é quando só toca ali no bolso, com punição e no bolso. No bolso, onde dói. Para aprender a respeitar, né? Para respeitar. Aí tem delas que falam assim, eu tenho medo de denunciar, e de repente o cara tem lá meu telefone, meu endereço, se ele vier aqui. A gente já ouviu histórias, né? De motorista que aqui em Boa Vista eu não tenho conhecimento, mas fora a gente já teve conhecimento de motorista que volta para agredir. Nossa, que horror. O povo.
E como vocês, como mães, nós, né, lidam aí com o impacto emocional e psicológico de estar constantemente na linha de frente do combate ao capacitismo? Aproveitando que hoje a gente comemora o Dia do Psicólogo. Parabéns a todos os psicólogos. Obrigada por nos aguentar e nos direcionar. Gratidão a todos. Verdade. A gente tirar essa venda de achar que só vai para o psicólogo quem precisa. Gente, todo mundo precisa. Precisa. Tá todo mundo precisando de terapia. Terapia não é coisa só de gente... Como é que o povo fala? Eu não gosto de usar esses termos, mas o povo gosta de dizer que é coisa de doido. Não, gente. Exatamente. A maioria das pessoas usa isso. Acha que quem vai atrás de um psiquiatra, de um neuro, de um psicólogo é médico de doido. Gente, pelo amor de Deus, tempo da ignorância. É como eu chamo, o tempo da ignorância. Embora a gente tenha terapia bem, mas a gente está a passos Mas lentos. você, como você diz, ainda encontra umas pérolas, né? Encontra, sempre acha. Então, é procurar apoio psicológico. E é aquela questão, eu não tenho condições de pagar um psicólogo. A gente tem os CAPs, que tem psiquiatra, que tem psicólogo. Aí o pessoal diz, mas tem lista de espera e tal. Digo, gente, infelizmente tem. Né? As UBS tem algumas que também estão oferecendo atendimento psicológico. Tem lista de espera? Tem também. Não gostei do fulano, do ciclano. Aí eu digo, gente, infelizmente é o que a gente tem que lidar. Tem também as plataformas, tem também os conveniados. O problema também, Geisiane, deixa eu te relatar, eu acho que algumas mães também já te relatam. Você chega em alguns determinados lugares, não vamos citar nomes, mas... eu não atendo, nós aqui não atendemos esse tipo de situação. Sim, acontece. O que a gente pode fazer? Bem, é o que eu sempre levo. O máximo de informações que eu tenho, eu consigo levar. Outra coisa, a gente tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles atendem por meio de telefone, eles atendem por meio de e-mail e chat, se eu não me engano. Parece que o telefone é 24 horas. Eu tenho aqui, eu passo para vocês colocarem lá. Ok. Que é mais para aquela situação de risco mesmo, onde às vezes a pessoa está com idealização suicida, alguma coisa parecida que a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade de muitas mães atualmente. E quais são os planos futuros do grupo aí, do PCD Roraima? Vocês pretendem expandir a atuação em Roraima? A gente paquera, assim, sabe? Com outros grupos de outros estados. Também, né? Sim, mas a minha questão atualmente mesmo é essa questão da gente conseguir juntar um grupo grande, um grupo mesmo, que se faça ser ouvido em relação, pelo menos, ao básico. Que é essas questões que eu te falei em relação à medicação, em relação às coisas que são necessárias para uso, né? Genes deficiências. E uma coisa que está assim, tirando o sono mesmo esses dias, eu vi uma mãe na porta da escola chorando com um filho que não tinha apoio nenhum na sala de aula, nem na escola e tal, e ligaram para ela ir buscar o filho dela. Gente, é o cúmulo do absurdo isso, sabe? O despreparo, sabia? O despreparo em lidar. Esses dias, uma coordenadora olhou para mim e falou assim, mas não precisa de laudo, porque o município não está dispondo. Como é que é? Ela disse, porque não está tendo profissional. Eu digo, tá, então você reformule a sua fala. O município está em falta com a parte dele, né? Mas não quer dizer que esse direito não exista. Você não apaga um direito porque você não consegue cumprir. Exatamente. Fala pra gente aí quais são os maiores desafios aí que vocês preveem para os próximos anos na luta contra o capacitismo. Uma coisa que tem tirado o sono do povo, infelizmente, é o uso de plataformas como... Essas eu vou ter que citar o nome, que é o TikTok e o Telegram.
que são 2 plataformas que têm uma ampla visibilidade e não tem nenhuma verificação segura. Aí o que acontece por meio dessas 2 plataformas, como acontece pelo Facebook, pelo Instagram também ou pelo WhatsApp. O Quai também eu acho muito invasivo. Nossa, horrível, horrível, horrível. Aquilo ali vai propagando um monte de informação falsa e a perder de luz. E é muito complicado você desfazer aquela bagunça que eles fazem. Exatamente. É onde a gente encontra as maiores barreiras que a gente tem hoje em dia são essas. Aí o pessoal pega, não, mas eu vi aqui. Aí manda um vídeo de inteligência artificial de uma pessoa falando exatamente aquilo ali. Mas você sabe que aquilo é inteligência artificial, mas aquela pessoa não sabe. E sabe que aquela informação não está certa, né? E aquela informação está incorreta. E aquela informação, nossa, é isso que preocupa. Aí o pessoal estão tentando ver formas de fiscalizar. E o povo diz, mas isso é censura. Estão censurando o jornalismo ou qualquer outra forma de informação. E não é. Enquanto não começarem a verificar essas informações, filtrar tudo isso, vai ser bem complicado desfazer toda essa confusão que está sendo feita. E existe aí alguma iniciativa ou projeto específico, né, que vocês gostariam de implementar, mas ainda não tiveram oportunidade? Sim. Acho que o nosso sonho é sempre o mesmo, essa questão de ter um espaço. Exatamente, né? Um espaço onde possa cada um, né, da sua forma. A gente uma vez até conversou, na minha casa a gente tem um espaço bem amplo assim, sabe? Antes a gente até conseguia fazer alguns encontros. A gente tem uma amiga que foi embora para Fortaleza e eu lembro que antes disso, né, a gente chegou a se reunir algumas vezes. E tipo, ali... Fechava os portões, fechava as portas, ambiente seguro, deixava as crianças ali, conversando, brincando, tinha hora que um se desentendia e tal, e a gente aproveitava aquele tempo para conversar, para se distrair também, né? Hoje em dia a gente já não consegue mais tanto, porque a correria, a demanda, não sei, parece assim que se tornou tudo mais complicado. Antes a gente conseguia sentar 1 hora para tomar um café, para conversar. Hoje em dia a gente às vezes a gente passa dias sem se falar, porque não dá tempo, entendeu? Não dá tempo. A gente sabe que é complicado, né? Enquanto mãe, dona de casa. Mas a gente tem, inclusive, tem até um espaço que já foi uma associação no meu bairro, que já foi uma associação do bairro, e às vezes eu passo e fico olhando, eu digo, nossa, que seria um espaço assim ideal. Não é? Aí eu me recordo que esses dias eu até perguntei para a filha da moça, que era a antiga coordenadora de lá, se ela sabia, né, se aquilo ainda era porque antigamente era público, né, acho que era não lembro se era do Estado ou se era da União, esse local. Aí eu perguntei dela, ela disse que ia verificar de quem era o espaço, ele ainda era público. Eu digo, de repente não custa nada, né, vai que a gente consegue, né, angariar ele pra gente. Se Deus quiser, um dia isso se amplie, essa rede de apoio, mas essa questão essa rede mesmo de ajuda. assim, sabe, de procurar meios de trazer acesso de urgente, essa questão de acesso a psicólogos, principalmente. Embora tenha, né, a gente tem três plataformas que trabalham com valores mais acessíveis, que custam em média R$30 cada sessão. Mas mesmo assim ainda tem mãe que não tem condições. É verdade. Tem mães que não trabalham. Entendeu? Tem mães que não têm condições. E a gente está buscando isso, atendimento psicológico, pelo menos de início. Mas é uma rede do bem e é aquele processo aquele trabalho de formiguinha, né? Sim. De pouco em pouco vai ajudando, sim. E, Geisiane, nosso papo está muito bom. Sim. Foram 2 mães atípicas aqui que se encontram, é assunto para o dia inteiro. Nossa. Mas, para finalizar aqui a nossa conversa, eu amei conversar com você, amei te conhecer. Que bom que os nossos caminhos se cruzaram. Mas aí, deixa a tua última mensagem. O que você diria aí para as outras mães e as pessoas com deficiência que desejam se envolver mais ativamente aí no combate ao capacitismo? Adriana, gostaria mais uma vez de agradecer. Foi um prazer assim, imenso, amei. Adorei conhecer você, estar aqui com você. E assim, gente, é dizer para vocês, é dizer para mim também, quando eu falo para vocês, eu tô falando para mim, que tudo passa, entendeu? Que realmente não é fácil,
mas que a gente precisa urgentemente aprender a lidar com as nossas questões, embora seja complicado, seja corrido, a gente precisa aprender a cobrar os nossos direitos, a gente precisa se ligar mais nas informações, sabe, no que está passando, no que está acontecendo, no que é verdade, do que não é. Que nem eu falei, o nosso trabalho maior mais é desmentindo o que o povo propaga do que realmente fazendo algo, né? Mas, assim, vamos unir forças para o que realmente é necessário e não tá perdendo tempo com picuinha, com conversinha, né, com historinha da carochinha que o povo fica espalhando por aí. A gente sabe que cada um tem as suas dificuldades, cada um apresenta, né, as suas limitações, mas não é o